Bem, nessa parte aqui é interessante pensar que é verdade, precisamos desaprender muitas coisas, né? Principalmente aqueles que cresceram, né, nas denominações. Para se fazer isso, deve-se ter fé, deve-se crer na palavra de Deus como única e suficiente para se abandonar os dogmas e as coisas que foram ditas pela religião, mas nunca foram ditas pelo Senhor. A única forma de ter essa fé é em comunhão com o Senhor. Essa é a única forma da gente conseguir retirar essas coisas malignas, que são malignas, né? Essas coisas que dividem os cristãos. A única forma de fazer isso em comunhão com Ele, com o próprio Senhor, perguntando a Ele, individualmente, como devemos fazer. A pergunta é do servo do Senhor para o Senhor. Não é perguntar ao coletivo, à igreja, não. Ninguém pode responder pelo Senhor. É o próprio Senhor que nos responderá. Só que é triste ver as pessoas que ficam tentando procurar um líder humano para nos guiar, para guiar a própria pessoa, né? Quando parece que o Senhor não é o suficiente, né? Mas aí a coisa é, esse tópico aqui do livro, né, da Ordem de Deus de Bruce Einstein, precisamos desaprender, então desaprender tudo aquilo que não está relacionado diretamente à palavra de Deus, porque não precisamos de fontes extra-bíblicas para explicar a Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. E aí existe até um exemplo, é uma passagem muito boa para explicar isso, porque começa lá em Gênesis e vai até Apocalipse. Dá para ver aqui a serpente. Dá pra ver a serpente? Lá em Gênesis, né? A serpente me enganou e eu comi, tal. Quem é essa serpente? Impressionante dizer que até ser escrito Apocalipse, não se tinha a resposta certa de quem foi esse que tentou Eva e tal. Por quê? Porque não tinha dizendo era serpente, ué. Mas sabemos que é Satanás, por causa que aqui em Apocalipse vem dizer, e foi expulso o grande dragão e a antiga serpente que se chama Diabo ou Satanás. Não era o versículo 6? Era o versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aí a resposta da Bíblia está onde? Na própria Bíblia. Como a gente deve ser salvo? Muitos cristãos vão dizer que a gente tem que ser salvo somente o único intermediador. Muitos cristãos sinceros falam isso, né? Graças a Deus, que só somos salvos pelo próprio Senhor Jesus. E muitos reconhecem isso. Mas os mesmos que reconhecem que só um Salvador é necessário para sermos salvos, não reconhecem que somente um é necessário para nos guiar também na adoração, na comunhão dos santos. Aí colocam o quê? Homens, colocam qualquer outra coisa. É porque falar da salvação é muito importante. E o andar cristão também é, né? O incrédulo sempre vem perguntar, se é por graça, então eu posso fazer o que quiser depois da salvação. Uma pena que ele pense assim. E uma pena que muitos cristãos ajam assim. Aí é pior ainda, porque aí faz um mau testemunho, como já tá péssimo, né? Mas eles vão fazer um testemunho ainda pior. Mas vamos procurar na Bíblia a resposta para a própria Bíblia. Eu vou ler um pouco desse material e aí quando chegar no momento que é para comentar, eu vou comentá-lo. Nessa parte aqui, né, a ruína do testemunho cristão, é uma coisa que muitos cristãos não entendem, não admitem, que o testemunho cristão está em ruína. Eles distorcem a palavra de Deus, muitas dessas pessoas não compreendem que não estamos em um crescimento maravilhoso do testemunho cristão, porque diversas pessoas estão falando do Cristo, né? Só que eles falam de um Cristo que não é o da Bíblia. Então, a ruína está aí. Uma pena que muitos não reconheçam, não entendam que estamos sim em um momento de ruína e isso não faz nem dos congregados ao nome do Senhor especiais. Não. O testemunho em si está destruído. Inclusive, eu fiz um comentário. Bem, o meu comentário foi, né? O testemunho cristão está em decadência e todos nós somos parte disso, direta ou indiretamente. De toda forma, observe o povo judeu. Eles mataram seu Messias, mas ainda assim, alguns poucos foram batizados por João Batista e se arrependeram. Porém, ainda assim, Deus considerou insignificante. E, em geral, o povo judeu matou seu Messias e paga até hoje. Ou seja, Deus olha não só individualmente, mas também coletivamente. Ele não é injusto, como eu vou falar, né? Individualmente, Deus não é injusto de se esquecer da nossa caminhada cristã. Mas, como testemunho, estamos em degradação. É só olhar o tanto de divisões no nome de Cristo, né? O contexto dessa resposta não convém, né? O pessoal se ilude pensando que estamos em um momento de crescimento. Na verdade, o arrebatamento está próximo. Justamente um dos sinais é que estamos em decadência, né? Assim como a Bíblia previu que estávamos cada vez mais em decadência. Assim, a ciência vai na contramão do que Deus diz, né? O pecado degradou a criação. A ciência diz que estamos evoluindo. As religiões dizem que é para evoluir. Religião oriental e ocidental. Seja qual for, todas elas vão dizer, exceto o cristianismo. Exceto o cristianismo que diz, estamos condenados, estamos destruídos e não tem salvação para nós. Assim também é o testemunho cristão. O testemunho cristão é demonstrado que estamos em decadência. E era natural, assim como aconteceu com Israel, assim aconteceu conosco, né? Só que isso não nos desculpa de andarmos no pecado. Sempre temos a oportunidade individual de estarmos com Cristo. Não é porque o testemunho falhou que eu, com Cristo, vou falhar. Isso não faz de mim melhor, especial, mas faz-me utilizado por Deus, para Ele, exclusivo. É uma coisa santa, é entre você e Deus. Se você não quiser, fazer o quê? É você e Deus. Mas a exortação da palavra está aí para sempre. Não adianta. Né? A gente sempre é indesculpável de fugir da verdade. Então, cada vez que nós pecamos como cristãos,
Sabemos que pecamos conscientemente, sabendo do que estamos fazendo. Muito diferente do incrédulo, que não tem controle. E aí, nesse caso, né, a ruína do testemunho cristão vai falar que, essa parte aqui é interessante, né? As segundas epístolas, elas se ocupam particularmente desse assunto, né? Que essas epístolas, né, revelam um aspecto da fé cristã sendo abandonado. Aí, bem interessante, Efésios descreve o abandono do primeiro amor, aí você vê lá em Apocalipse 2, 1 a 7, e a segunda epístola aos Tessalonicenses trata do abandono da bendita esperança, que é a vinda do Senhor, né? Até há pouco tempo não se conhecia isso, né? Não se lembrava disso. A segunda epístola de João considera a gravidade de se abandonar a doutrina de Cristo, né? A segunda epístola de Pedro apresenta o abandono da piedade prática, e aos Coríntios trata, dentre outras coisas, né? O do abandono da autoridade apostólica conforme é encontrado nas Escrituras, e a segunda epístola a Timóteo nos fala do abandono da ordem na casa de Deus. E esta particularmente conectada aos assuntos que estamos considerando nesse livro, né? O próprio autor fala isso. Um dos versículos citado aqui como testemunho de Paulo, né, é o 1 Timóteo 1, 19 a 20. Ele fala, né? Conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Toda vez que fala entregar a Satanás, eu fico tendencioso a acreditar que essas pessoas eram cristãs. Por quê? Porque o entregar a Satanás era uma forma de correção. Drástica, a última, que se utilizava pelos apóstolos, mas era uma forma de correção. Não tem como você julgar quem era salvo ou não. Mas vamos considerar isso porque ele disse para aprender, não é para condenar. É para aprender a não blasfemar. Pode ser que não, pode ser que sim. Mas Deus conhece os que são seus, né? Só que ainda assim, o meu ponto é que o naufrágio na fé pode acontecer com cristãos também. O quanto de cristão tem aí que não conhece a verdade, não vai para a verdade, enquanto a gente não tem conhecimento da verdade por ignorar certas coisas por conveniência. Então, por isso a gente tem que estar em comunhão, orar. Todos nós, mesmo aqueles que conhecem a palavra de capa a capa, o ponto é que se a gente não estiver em comunhão com Ele, com Cristo, a gente nunca vai saber colocar isso no momento certo, na hora certa, nunca vamos conseguir aplicar aquilo que sabemos na mente carnal. Porque não adianta você saber a coisa que Deus te deu de graça e não utilizá-la para o próprio Senhor, para a glória dele. Não faz diferença, a gente vai só machucar mais, vai machucar as pessoas, né? No fim das contas é o aprendizado para os cristãos. Essa daqui é uma parte muito interessante, que é 2 Timóteo, não, 1 Timóteo 6,20. 1 Timóteo 6,20 diz: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Hoje em dia, existe muita mentira na ciência a ser contada para tentar justificar que Deus não existe. É como uma religião. É como uma religião. Eles creem que Deus não pode existir. No fim das contas, essas pessoas, elas estão enganadas. Elas estão enganadas porque quando a pessoa não crê na palavra de Deus, ela vai crer em qualquer loucura, qualquer fábula, qualquer coisa que ela quiser. E aí essa falsamente chamada ciência é um ponto muito interessante. Hoje em dia, a evolução, por exemplo, ela não é um fato. Ela nunca foi um fato. Mas eles querem acreditar como um fato. Na ciência, isso não é um fato. Mas eles querem dizer que é, ou pelo menos fazer com que a gente tenha essa sensação de que é um fato, para desacreditar a Bíblia. Para desacreditar o fato da Bíblia. E muitos cristãos vão dizer, peraí, Gênesis é uma fábula ou é uma realidade? Foi escrito somente para uma figura? Não. Gênesis é real. Aconteceu. Aquilo era outro mundo, praticamente, né? Mas aconteceu tudo isso. Adão e Eva existiram, Noé existiu, o dilúvio foi real, tudo isso aconteceu. A ciência é que fica inventando coisas, e inclusive na sua religião científica, né, a falsa ciência, vai dizendo coisas que não fazem sentido nenhum. O natural das coisas é elas entrarem em decadência, como eu já falei aqui. As coisas entram em decadência cada vez mais. Só que a natureza simplesmente foi ao contrário. No nosso caso aqui no nosso planeta. Deus permitiu a vida crescer e ainda assim, claro, o pecado corrompeu aqui. Éden foi criado, tal, tudo aquilo criou-se, a criação foi renovada porque houve uma outra queda antes, mas tudo isso para mostrar que as coisas não simplesmente melhoram, simplesmente cria-se vida do nada. Não, isso não existe. O que existe é um ser inteligente criando as coisas. É por isso que eu prefiro acreditar na teoria do bolo de chocolate. Sim, pesquise sobre isso. Bem, no fim das contas, esses versículos aqui de Timóteo, esse aqui foi interessante, né? Comparando as características das pessoas que estão dentro da cristandade, como eles iriam se degradar cada vez mais, né? 2 Timóteo 3, de 1 a 5, vai falar: sabe que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos e tal. Ele vai falar um monte de características que são muito similares às características lá de Romanos, que fala dos incrédulos. Porque ele vai falar justamente das pessoas que são completamente incrédulas. Por isso Deus entregou a elas as concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira
e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. E aí ele vai falar um monte de características, como foram ditas lá nas características de Timóteo. O que estava fora, o que era para estar fora do testemunho cristão, agora está dentro. É de dentro que a gente vê, né? O quanto de coisa tem na cristandade. E não se diferencia tanto, né? A cristandade praticamente prostituiu-se, né, com o mundo. E nessa parte aqui ele vem dizer: basta darmos uma olhada superficial no testemunho cristão de nossos dias para vermos que todas essas previsões chegaram ao seu triste cumprimento. Mostrou-se aqui que a Bíblia realmente fala a verdade, até mesmo quando é triste. Não que a profecia fez isso acontecer, mas a profecia mostrou que isso iria acontecer, simples assim. A profecia, o que Deus entregou, não é culpado de fazer os homens caírem. O homem é responsável pelo seu próprio erro. Bem, aqui existem centenas de exemplos, né, para mostrar que simplesmente não vai ter jeito, né, que não iria ter jeito, iria degradar. E o pessoal não entende isso até agora, né, faz 2000 anos e a degradação tá aí na história, né, mas eles não querem compreender. Tá evoluindo, tá melhorando, tá. No fim das contas, Mateus vai trazer vários exemplos aqui, né, do fermento, né, da semente de mostarda. Todos eles são exemplos distorcidos, muitas vezes. Criaram-se distorções, né, nesses exemplos, para se dizer que não é assim exatamente. O crescimento da cristandade. A semente de mostarda é claramente um sentido de ruína. Porque uma semente de mostarda que era para ser simples, que era para ser uma coisa singela, virou uma aberração, porque não era o natural de acontecer. Você pode considerar isso um milagre ou entender pelo contexto que não é. Óbvio que não, porque tá todo o contexto ali para dizer que é uma ruína, né? Aí do nada vem um exemplo dizendo que é bom? Não, óbvio que não, né? Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. E faz-se uma árvore de sorte. Até aqui, você poderia pensar, peraí, pode ser um milagre, né? Deus fez um milagre, a cristandade cresceu, uma maravilha. Só que, aí ele vem e fala: de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Opa, aí a gente vai pegar na Bíblia para responder a Bíblia de novo. Na Bíblia tem dizendo que as aves do céu são coisa boa, né? Uma coisa maravilhosa. Não, né? Na Bíblia tem dizendo que isso é um maligno, né? Vamos ver lá em Apocalipse 18:2, né? E clamou fortemente com grande voz e dizendo: caiu a grande Babilônia e tornou-se morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Eu acho que tem outros exemplos, né? Não sei se tem, mas as aves em si, dá pra ver, né? As aves em si são demônios e elas vão estar onde? Nos ramos dessa grande árvore que era para ser simples, não ter espaço para aves, demônios, né, se alocarem. Não deveria ter espaço, mas fazer o quê? Aí existem centenas de exemplos aqui, né? Você procurar aqui, meu Deus do céu, tem Mateus aqui para mostrar que o fermento, né, é uma coisa maligna. O pessoal vai querer distorcer, mas é simples. Pesquise na Bíblia. O que é o fermento? Pode pesquisar esses versículos aqui. O fermento é sempre uma coisa maligna, má doutrina. E aí tem outros exemplos mais, né? Esse exemplo aqui também é muito interessante, né, de Mateus 25, 1-13, que fala que todas as virgens toscanejaram, né, quer dizer, adormeceram, né? Elas estavam dormindo, todas elas dormiram, quer dizer, todo o testemunho cristão dormiu por um tempo. Aí, há pouco tempo, se teve um levante, né? Não vamos dizer que nós somos especiais, que tem alguma coisa, não. Mas o dispensacionalismo levantou, sim, muitas verdades que estavam escondidas. Isso foi aos poucos, né? Isso dá para perceber que é como se o cristianismo em si, a cristandade, caiu porque ficou na responsabilidade do homem. E por graça, Deus foi relevantando aos poucos. Vamos dizer que pode ter começado, né, com a reforma protestante, aí teve outras verdades que foram trazidas, e aí outras verdades foram trazidas, e aos poucos essas verdades estão retornando, por mais que não de uma forma grande, mas de uma forma singela, como deveria ser. E isso mostra o quanto é de graça que recebemos. Não é porque a gente teve expertise de entender isso, foi Deus que nos entregou. E graças a Deus por isso, porque se for por nossa sabedoria, não vai prevalecer, como não prevaleceu no próprio testemunho cristão. Vamos ver agora o testemunho de Pedro, né, o que Pedro tem para dizer sobre a degradação da cristandade. São muitos exemplos, né? Só ver aqui, esse livro aqui é muito bom. Ele trouxe, né, os exemplos desses testemunhos de cada um dos apóstolos aí. Dos apóstolos mostra claramente que não haveria melhora, não. E a gente deveria estar atento para se afastar do mal. Eu estava lendo aqui 2 Pedro 2, de 1-3, e eu fiquei em dúvida pensando se essas pessoas aqui eram verdadeiros ou falsos crentes, né? Mas ele fala no próprio versículo, é só continuar lendo. E percebi que ele estava falando de falsos, né? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Aí dá a entender, essa passagem poderia dar a entender, que eles negaram o próprio Senhor que os resgatou. Quer dizer, a pessoa perdeu a salvação, quem sabe? Óbvio que não, né? Ninguém pode perder a salvação, porque a salvação é um dom de Deus e ele não será revogado, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E lá em Romanos 11, 29, eu acho, ele vai dizer que um dom e invocações de Deus são irrevogáveis.
né? Os dons e vocações de Deus são irrevogáveis. Só que então, se não tá falando de salvação, tá falando de quê? Pode estar falando do testemunho, né? Quem sabe? E aí, a pessoa que aceitou Cristo como Salvador, nega-o como aquele que o guia. Mas não é isso que tá falando aqui. Mesmo que isso possa ser aplicado em outros locais, né? Aqui ele tá falando de muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então esses aqui, ele está falando, o entendimento agora que a gente entendeu, que essas pessoas que enganam são perdidas. Então, perdidas. Só que não vamos julgar quem, mas sabemos que existem, né? Nessas pessoas. Só que ele está falando que essas pessoas que são perdidas negarão aquele que resgatou vocês. Aqueles que são verdadeiros. Quer dizer, Paulo está apontando aqueles que vão negar a Cristo que salvou esses, né? Aí dá para entender, porque fica um pouco confuso às vezes da gente entender, mas é simples assim, né? Tem o Sherlock Holmes, por exemplo, ele, por mais que uma coisa seja absurda de se entender, que você, peraí, isso nunca foi uma verdade para mim, mas se você tirou todas as outras opções que eram possíveis, se elas não são possíveis, se a única que sobrou foi essa, não importa quão absurda ela seja, ela é verdade. Então assim também, se as outras foram retiradas, quer dizer, a gente fez aqui a lógica, né? E no fim das contas, se essa foi a única que sobrou, é porque é a verdade. A Bíblia deixa claro, né? A gente não tem que ficar filosofando quanto a isso. Simples assim. Não tem como perder a salvação, então as pessoas aqui listadas estão falando sobre esse exemplo que eu dei, né? Deu pra entender. E aí, no final dessa passagem, dessa parte do livro, ele vem trazer esses versículos que vão falar, mostrar que as heresias, aí é interessante isso aqui, essa passagem aqui eu recomendo que vocês leiam, né? Tudo isso aqui. Por quê? Porque isso aqui vai explicar o que é uma heresia. A heresia não é necessariamente, como ele vai dizer, né? Não é necessariamente uma má doutrina, é uma divisão. O conceito é uma divisão. Você se dividiu ou se tornou especial dos cristãos, você já está fazendo uma má doutrina, já está se dividindo, já é um sectarismo, né? Aí essa é uma seita, né? Uma separação. Mas o cristão deve andar em comunhão com todos. Um cristão não deve se colocar numa patamar de superioridade ou de separação, como se nós fôssemos mais de Cristo do que dos outros, ou qualquer coisa assim, né? E aí, nesses versículos que ele colocou aqui, da obra da carne, ele não falou um versículo muito importante, mas eu vou então mandar para o autor para ver se ele muda isso aí no livro, né? Não, mas é porque é uma passagem que vai falar justamente sobre o que ele está dizendo, né? Além disso, não vamos nos esquecer de que as escrituras dizem que devemos rejeitar as heresias porque elas são porque a heresia é uma obra da carne. E aí tem uma passagem que literalmente diz isso, e ele não colocou isso, né? Mas porque ainda vós sois carnais, porque havendo entre vós invejas, contendas e separações, né? Dissensões e discussões e tudo mais, não são porventura carnais? Gálatas, né? Primeiro em Gálatas 5:20, que ele vai dizer justamente que as obras da carne são, essa também é uma passagem que fala isso, né? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Aí, tá vendo? Essas divisões do nome de Cristo não são benéficas, nunca serão. Óbvio que não. A Bíblia fala tão contra aqui, ó. A obra da carne é o quê? Heresia. Heresia é o quê? Separação. Se separar, não é uma separação santificação para o Senhor. É uma separação. Se estamos congregados ao nome do Senhor, representamos todo o corpo de Cristo e não somente uma parte. Vamos dar um exemplo. Os batistas representam os batistas. São cristãos batistas. Tem um sobrenome aí que não é conhecido da palavra de Deus. Os cristãos pentecostais são pentecostais. Nem todo cristão é pentecostal. Assim também cristão presbiteriano, etc, né? Só que o congregado ao nome do Senhor deveria e deve representar todo o corpo de Cristo. Todo cristão, né? Ali representado. Não em comunhão necessariamente, porque se você está em uma divisão, você não vai permanecer em comunhão com os congregados ao nome do Senhor. Ou assim deveria ser. O que são os congregados ao nome do Senhor? É uma seita, é uma divisão, é um nome que deve... Não. É simplesmente congregar ao nome do Senhor, separado, sem denominação, sem nome, sem nada. Mas isso daí é um entendimento que a gente vai tendo aos poucos. Esse livro aqui é muito interessante pra gente entender isso. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem. Isso aqui tem 1 Coríntios 11:19. E aí a gente percebe, né, que existe aqueles que se separam e tal. Dá pra perceber quem é verdadeiro e quem não. Ou deveria ser assim, né? Mas a verdade é que existem muitos verdadeiros nas divisões. Era pra ser assim, mas não existe isso. O que existe é muito, muito verdadeiro nos erros e muito falso no meio da gente. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que o tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Aquele que é herege, aquele que quer causar divisão, a gente não deve ficar brincando com ele, discutindo, é um amiguinho, não é um amiguinho. Separe-se dele. Fique longe desses que causam divisões. Não seja compactuante, porque aquele que recebe essas pessoas hereges em casa e que é um amigo dessas pessoas, se torna participante dessas más doutrinas, dessas más obras desse rapaz, dessa pessoa.